Bem, pessoal, nosso bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão aí nos assistindo através do Facebook do Pátria, né? Hoje é o Pátria do Evangelho, e também da comunitária Vida Nova. Bom dia para todos vocês também. Bem, gente, nesse domingo aí tão especial, né? Que seja o Domingo das Mães, né? Aliás, o Dia das Mães são todos os dias, né? Mas fica aqui o meu abraço, o meu carinho, bastante fraterno, bastante carinhoso, para todas as mães que convivem conosco e aquelas mães que já partiram para o mundo espiritual. Receba daqui o nosso carinho, o nosso abraço, né? Que a luz divina esteja com todos vocês. Mas antes de nós iniciarmos, então vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos, então, para nós fecharmos os nossos olhos, levarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, agradecendo assim a oportunidade que nos foi concedida nesta manhã, de poder estar aqui. E aqui viemos buscar um pouco mais dos seus ensinamentos, para que esses ensinamentos possam nos ajudar a nos modificarmos, a nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada. Sabemos que é uma caminhada difícil, mas perseverantes, nós continuamos em frente, amparados pela sua espiritualidade. Mestre Jesus, pedimos assim o seu amparo para que eu possa assim transmitir esses ensinamentos com bastante clareza, e todos nós possamos aprender esses ensinamentos, colocar no nosso dia a dia, na nossa vida. Pedimos assim ao Mestre a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição deste domingo de manhã. Que assim seja. Bem, gente, nós estamos aqui substituindo o seu Aurélio, né? Ele está passando por dificuldade de saúde, era o dia dele, né? Então, que a espiritualidade possa levar a ele o amparo, o consolo, né? A sua melhora do seu corpo físico, espiritualmente, para que logo mais ele possa estar aqui conosco novamente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 da Lei do Progresso, da Marcha do Progresso. No domingos anteriores nós falamos sobre o estado natural, o estado primitivo, né? E hoje então nós vamos falar da Marcha do Progresso nessas questões 779 a 781. O progresso humano. O progresso humano tem que progredir incessantemente. O homem, né, nós precisamos sempre estar no progresso, sempre buscando a nossa marcha de progresso. E nós não podemos voltar atrás. Nós podemos até ficar ali estabilizados, mas voltar atrás não. Nós vemos essa escada aí, né, que cada um na sua posição, né, mas isso é incessante. E um dia nós então chegaremos à perfeição, que é o destino aqui de todos nós. Então, a marcha do progresso, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então, naturalmente, nós vamos, né, se desenvolvendo. Nem todos progridem simultaneamente, na mesma hora, no mesmo jeito e do mesmo modo, né? Cada um tem a sua caminhada, umas diferente das outras. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. É o que nós precisamos fazer, né? Nós estamos mais na frente, vamos dar a mão a quem está atrás, e quem está na frente pega na nossa mão para nós continuarmos, né?
Então, na questão 779, dando início, então, o Allan Kardec pergunta aos espíritos: a força para progredir áurea tira, né, o homem de si mesmo? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, para progredir, nós progredimos por nós mesmos ou é um fruto de um ensinamento? Vamos ver o que os espíritos responderam. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, como já tínhamos falado. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo, como nós dissemos no começo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. É o que nós fazemos, né? Constantemente. Nós vivemos em sociedade, né? Então nós estamos em contato um com os outros, né? E isso são que nós possamos fazer para o nosso progresso, através do contato social. Então o progresso, gente, é a força de Deus na intimidade das criaturas. Está aqui, dentro de cada um de nós, né? Tudo cresce pela lei que determina o despertamento de qualidades espirituais. Tudo cresce, tudo se desenvolve, né, pela lei de Deus, que está, né, aqui para esse despertamento de todos nós, né, espirituais, esse despertamento espiritual. Mas sempre nós, por vontade de Deus, né? O homem algum pode ou tem o poder de entravar o progresso. Nós não temos, né, esse poder todo de entravar o progresso, pois ele é um gênio de 1000 possibilidades que age em todas as direções da vida. Onde nós, né, estamos aqui agindo em todas as direções da vida. Nós não temos esse poder de entravar o progresso. A própria Terra, com o passar dos tempos, vai ficando cada vez mais purificada. Lembramos nós lá do início, né? Tudo era uma bola de fogo, né? Então, com a marcha do progresso, né, vão se melhorando, ela vai se tornando cada vez mais purificada. O ar também se torna mais leve, as águas também mais sutis, os animais, as plantas com expressões mais adiantadas. Se nós ligarmos lá no passado, a gente vê que as plantas e os animais são expressões mais adiantadas. Mas é o homem, é o que mais progride, o que mais assimila o progresso. Somos nós, né, que nós assimilamos esse progresso, né, mais adiantados. Né? Notemos então que as crianças de hoje, né, com poucos anos já se demonstram mais conhecimentos de que crianças da mesma idade do passado. Não é verdade, gente? Nós vemos crianças de hoje, né? Qualquer coisa que você passa a elas se desenvolve bastante. Como vou dizer no meu tempo, que são 70 anos atrás, né? Dificuldade que a gente tinha, né, de lidar com as coisas, né? Então, veja o progresso que está, né? Veja como nós progredimos. Então, gente, são os espíritos que progrediram, voltando em novas vestes, né? Somos nós lá atrás que progredimos e estamos aqui hoje, né? Essa nova veste. O próprio corpo físico também atendeu o progresso. Hoje nós estamos aí, vamos dizer assim, mais bonitinho, né? Estamos aí, né, com esse corpo físico bem melhor do que há tempos atrás, né? E esse corpo físico oferta ao seu ocupante meios de se expressar melhor a sua inteligência, né? Esse corpo físico que nós temos aqui hoje fica bem melhor para ofertar, para expressar os seus pensamentos, a sua inteligência, mostrando a evolução que teve, né? De tempos atrás para hoje, na esteira, nos caminhos do movimento do tempo. Então ninguém detém a marcha do progresso, como nós falamos. Ninguém tem esse poder de deter a marcha do progresso. Deus
fez tudo perfeito, sem nada faltar. Que se tivesse faltando alguma coisa, não seria Deus, né? Deus é tudo perfeição. É imutável nas suas qualidades, é onisciente, que tem o saber, né? Que tem o conhecimento infinito, pleno, absoluto. São as qualidades de Deus, né? Ele nada, então, iria fazer imperfeito para todos nós, né? Na intimidade de tudo que sai das suas mãos magnânimas, suas mãos generosas e santas, está a perfeição. Em tudo está a perfeição. O que notamos de imperfeito é por falta de visão nossa, né? Porque ainda a nossa visão não consegue entender ainda a perfeição divina, né? Nós ainda estamos com a visão curta, né, para esse entendimento. Em tudo dorme a perfeição. Em todos os lugares dorme a perfeição divina. Dependendo, pois, do despertamento espiritual que o progresso pode fazer, gradativamente. Então, depende do nosso despertamento espiritual, para que o progresso possa fazer gradativamente. É nesse caso, então, que é necessário, se faz parte de cada criatura. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nos melhorarmos para o progresso. É o esforço de cada um de nós, para nós, então, conquistarmos a nossa paz espiritual. É o esforço de cada um, né, para nós conquistarmos essa paz espiritual. Eis aí o que chamamos de conquista, né? Quando nós fazemos alguma coisa, nós nos empenhamos, e nós chegamos a realizar, nós temos uma conquista, né? Nós conquistamos através do nosso esforço, do nosso trabalho. Então a marcha do progresso, essa nossa melhora, uma conquista de cada um. O progresso, então, é luz espiritual que pode nascer dentro de cada um. Dentro de cada um de nós está a luz do progresso, no centro da vida que nós estamos aqui. Mas com as bênçãos do Criador, que está em toda parte. Em toda parte que nós olhamos, Deus está aí nos abençoando a todos. O homem se desenvolve por si mesmo, como nós já falamos. E isso é um modo de se expressar, nós falarmos a parte que ele deve fazer, ganhando assim a sua felicidade. É o nosso esforço para nós buscarmos a nossa felicidade. Mas lembrarmos que tudo vem de Deus, né? Nós conquistamos essa nossa felicidade, né? Somente Ele é o benfeitor universal e nós, outros seus co-criadores. Como nós falamos, que Deus falou, colocou nós aqui como co-criadores para nós, com a nossa inteligência, né? Com o nosso trabalho, nós deixarmos um mundo um pouco melhor para nós vivermos. A ignorância, pensam alguns, entrava o progresso de si ou das coisas? Será? Como se enganam, né? Tudo cresce pela força do tempo. Tudo cresce, tudo desenvolve pela força do tempo. Que essa força do tempo não passa, né, das forças divinas. Da força do tempo, mas lembramos, né, que Deus é a força maior. Aquele ou aqueles que desejam impedir o progresso acabam desistindo de suas investidas inspiradas na ignorância. Na ignorância, na falta de conhecimento, né? Porque lutar contra Deus é servir-se da inutilidade. Lutar contra Deus, então, se tornaria inútil, né? Quem tentar impedir as leis naturais, passa a ser servo, passa a ser servidor, passa a ser escravo dessas leis divinas, né? Para quê? Para que ele possa aprender com humildade a servir a vontade de Deus, né? Ele se torna um servo dessas leis para o aprendizado, né? Com seus atributos divinos, se expressando em todas as direções da vida. Os atributos divinos que está aí
em todas as direções da vida. Só para nós lembrarmos, vou ver aqui dos atributos de Deus, né? Onisciente, onipresente, eterno, infinito, imutável, soberano. Juntando a tudo isso, o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça, a sabedoria, a santidade e a verdade. Tudo isso são os atributos se expressando em todas as direções da vida, né? Que nós possamos, né, compreender esses atributos divinos. Se queremos ser felizes, quem de nós não quer, né? Ser feliz, né? Trabalhemos em mudanças para melhor todos os dias. Nós precisamos buscar, acho que, a nossa reforma, a nossa melhora, né? Mas todos os dias, né? Hoje sim, amanhã não. É todos os dias, se nós quisermos ser felizes. Que Deus nos abençoará por intermédio de Jesus. Ele está sempre nos dando oportunidade. Sempre, né? Está aí com o nosso irmão maior, Jesus, nos ensinando, nos puxando, né, para essa marcha, né? Cabendo a sua paz, nos indicar a verdadeira felicidade. E os ensinamentos de Jesus estão aí, nos indicando, né, a nossa felicidade. Depende de cada um de nós buscarmos essa nossa melhora todos os dias, né? Na próxima questão, nós vamos falar do progresso intelectual e moral. Nem sempre ocorre ao mesmo tempo. O progresso intelectual e o moral nem sempre ocorre ao mesmo tempo. O progresso moral decorre do intelectual, que dá a compreensão do bem e do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo elas chegam a equilibrar-se. Somente através do tempo que elas vão estar em equilíbrio. E o progresso completo é o objetivo, né, de todos nós. Então, na questão 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Kardec perguntou aos espíritos. Vou ver que os espíritos responderam. Decorre deste, né? Tem a origem desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Tem origem, mas nem sempre o segue imediatamente. Lá nas questões 192 e 365, do Livro dos Espíritos, quem quiser se aprofundar, né, só abrir essas páginas aí que está lá falando desse progresso intelectual e moral. Aí tem uma subpergunta. Kardec pergunta assim: como pode o progresso intelectual engendrar, gerar, criar o progresso moral? Como pode, né? E os espíritos responderam: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Como é que pode o progresso intelectual gerar o moral? Compreendendo, né, o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Então, nós temos a nossa escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando esse livre-arbítrio, nós vamos desenvolvendo ele, acompanhado da nossa inteligência, aumenta a responsabilidade dos nossos atos, que nós escolhemos, né? Então, nós temos essa responsabilidade, se nós escolhermos, né? Através do nosso livre-arbítrio. Tem uma outra subpergunta. Como é nesse caso que, muitas vezes, sucede ser os povos mais instruídos os mais pervertidos também, né? Aqueles que têm mais instrução também são mais pervertidos, né? Vamos ver o que os espíritos responderam? O progresso completo constitui o objetivo, quando nós já falamos. O progresso é o objetivo nosso, de todos nós aqui.
os povos, as nações, né? Porém os indivíduos, só vai atingir esse progresso passo a passo. Não adianta você querer abraçar tudo de uma vez, que você não vai conseguir. É só no passo a passo. Enquanto não lhe seja desenvolvido o senso moral, para todos, pode mesmo acontecer que se sirvam da sua inteligência para a prática do mal. Né? Quantas pessoas que têm a sua inteligência elevadíssima constroem armas, né? Munições de guerra, esses mísseis que são teleguiados, né? Tem que ter uma inteligência grande, né, para fazer tudo isso. Ao invés de eles usarem essa inteligência para o progresso, nós usam para o mal. Falta-lhe o senso moral. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Como nós já falamos, só através do tempo que essa força possa equilibrar-se. Isso também está nas questões 365, na questão 751 do Livro dos Espíritos. Quem quiser dar uma reforçada no que nós estamos falando, dá uma lida, dá uma estudada lá. O progresso moral, como nós já falamos, nem sempre acompanha o progresso intelectual. É no sentido de promover a elevação moral, a doutrina dos Espíritos veio com o objetivo de educar e de instruir. A doutrina, né, que veio aqui nos ensinar, né, buscar esse entendimento da elevação moral, né. E qual o grande objetivo? Nos instruirmos e nos educarmos, né. O objetivo da doutrina, né, como Jesus falou, né, amai-vos e instruir-vos, né. Olha que interessante. Instruir é bem mais fácil do que educar, né? Se nós nos instruirmos, nós estudamos, nós buscamos ali o conhecimento através dos estudos. Mais fácil. A educação, por que a educação é mais difícil? A educação trata de harmonizar os sentimentos, né? Harmonizar os sentimentos, que são, a princípio, animalizados. Nossos sentimentos são animalizados, né? Então fica mais difícil. E somente o tempo, através do tempo, através dos nossos problemas, através das nossas dores, os variados infortúnios, os reveses da vida, né? Tem o poder de mostrar para a alma a necessidade de se modificar. Então, gente, nós vamos nos modificar pela dor, né? Pelos nossos problemas, né? E desses nossos reveses da nossa vida que nós passamos, né? Nessa nossa longa jornada. Que isso mostra a necessidade que nós temos de modificar, nós temos de melhorar. E assim nós vamos ganhando com infindáveis esforços, nos esforçando cada vez mais, as qualidades morais que o Evangelho indica, o Evangelho está nos indicando para nos salvar de todas as agressões do mal, né? Aí a nossa modificação, a nossa reforma, a nossa transformação, né? Que o Evangelho está aí, nos indicando para que nós possamos, então, ter dias melhores aqui nessa nossa jornada. A instrução vem primeiro, como nós já falamos, porque traz em si aberturas onde a vaidade e o orgulho se aninham. Ali eles se agasalham, se abrigam e crescem. O orgulho e a vaidade. Ela nos dá uma satisfação, embora passageira, no entanto, sentimos bem com isso, né? Nós buscamos através da instrução, né, as vaidades, o orgulho, né? Sabemos que essa satisfação é passageira, né? Mas nós buscamos através da instrução, né?
Daí decorre o nosso grande interesse por nós instruirmos, né? Sobretudo para desfrutarmos dos bens transitórios da vida. É isso que a instrução nos mostra, né? Nós buscarmos, né, esses bens transitórios. Nós sabemos os bens materiais, a satisfação pessoal de cada um é transitória. Tudo passa, né? Aquele que mais sabe se encontra sempre na direção, né? Fala, eu sei, eu vou buscar essa satisfação, né? É muito bom saber, não é mesmo, gente? Não é bom a gente nos instruirmos? É bom, é gostoso, né? Todavia, vem as interjeições. Mas, porém, todavia, quando esse saber é disciplinado pelo amor, é bem melhor e capaz de nos levar para a nossa libertação espiritual. O conhecimento com amor, né? Faz que nós possamos, né, buscar a nossa libertação espiritual. O homem que somente se instrui, somente vai atrás da sua instrução, sem se interessar pela moral, a moral fala, moral deixa pra lá, não me interessa, só quero buscar a instrução, só o saber. Ele está correndo um perigo, né? Visto poder acontecer em seus caminhos os desastres morais. E que são esses desastres morais? As paixões inferiores passam a comandar o seu destino, passam a comandar a sua vida. E os olhos perdem a visão das leis naturais. Ele não enxerga mais o bem, né? Só suas paixões inferiores. Ele não consegue enxergar os direitos dos outros, os direitos das outras pessoas. E até onde pode chegar os seus próprios direitos. Ele não se interessa por isso. Se tiver que passar por cima de alguém para ele conquistar, ele vai. Porque ele está perdendo essa visão dos direitos dos outros, né? O progresso deve atingir todas as qualidades morais e espirituais, e certamente o físico. Ele é Deus avançando. O progresso, então, é Deus avançando. Não para ele mesmo, porque Deus não tem necessidade, mas para que sejam despertados os dons, né, da intimidade de todos nós. Esses dons que nós temos aqui, né, sejam despertados. É Deus, né, avançando, não para ele, para nós, para a nossa melhora, para nós buscarmos, né, despertar esses dons que existem em nós. Está aqui dentro, basta querermos. Disse Jesus com muita propriedade. Vamos ver o que Jesus disse? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Olha, Jesus vem lançar o fogo sobre a terra e gostaria que já tivesse acontecido, né? Que fogo é esse que Jesus nos disse aqui? O fogo sobre a terra que Jesus veio acender foi objetivando o progresso das criaturas, o progresso de todos nós, mudando o modo pelo qual o homem estava procedendo, mudando, né, como nós estávamos agindo. Esse é o fogo que Jesus veio acender aqui. Por quê? Usando a ciência e o saber para massacrar os mais fracos e corromper a si mesmo. Então Jesus veio aqui para nos dar, para mudar esse modo que nós estávamos agindo, né? Que nós estávamos aqui usando a ciência e o saber para sufocar o mais fraco, né? Para sufocar aquelas pessoas e corromper a si mesmo. Esse é o fogo sobre a terra que Jesus veio aqui, né, para o progresso de todos nós, né, aliviando assim as nossas dores, a opressão daquelas pessoas que usam a ciência e o saber para massacrar os mais fracos. A moral cristã representa o fogo. A nossa moral, né, representa esse fogo, que deve ser aceso em todos os corações, mudando para melhor, aliando o saber à moral. Aliando, então, o conhecimento, o saber à moral.
evangélica. E nesse sentido, então, vão se restabelecendo as coisas, né? Aliar, né, o saber com a moral evangélica, né, para que nós possamos restabelecer as coisas que nós estamos aqui, né? Passamos a descobrir com o Cristo o céu dentro de nós. Passamos a descobrir nosso Mestre Jesus, né, essa luz, né, esse céu que está dentro de cada um de nós. Usando a ciência em conexão com o amor, para sermos felizes em direção à eternidade. Nós sabemos, né, que nós somos eternos, nós somos, né, imortais. Nós estamos aqui hoje, amanhã no mundo espiritual, né, e assim sucessivamente. O progresso intelectual sem o moral pode ser, tornamos a falar, um desastre na vida da alma, um desastre na vida de todos nós. Quando o saber estava se distanciando do conhecimento, quando ele estava cada vez mais se distanciando, Deus disse um basta. Falou, chega. Esse chega, gente, é por amor às criaturas da terra, por amor a todos nós. Ele enviou um outro Consolador para instruir verdadeiramente os seres humanos acerca das coisas espirituais. Esse Consolador, gente, é a doutrina espírita, que veio aqui, né, para nos ensinar as coisas espirituais. E ela chegou como um sol, como uma luz, né, como amparo a todas as criaturas, como amparo a todos nós, nos dando, assim, a oportunidade desse conhecimento, né, dos conhecimentos espirituais, para que nós possamos seguir em frente a marcha do progresso. Vai passar uns 5 minutos do tempo aí, né? Tudo bem? O homem pode deter a marcha do progresso? Uma pergunta. Essa vai estar na próxima questão aí. Pode ser retardada, mas não anulada. Pode retardar, mas não pode ser anulada. Então, na 781, nossa última questão de hoje, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Nós já falamos. Será que tem? Tem esse poder todo de paralisar essa marcha, né? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Ele pode até, né, mudar alguma coisa ali e embaraçar, mas não tem o poder de paralisar. Aí tem uma questão, uma subpergunta. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde, que ela volte, né? O que se deve pensar dessas pessoas? Pobres seres, os espíritos respondendo, que Deus castigará, serão levados de roldão, né? Vão levados assim de roldão pela torrente que procuram deter, por aquilo que eles procuram tentar paralisar, né? Aí Allan Kardec, comentário, diz assim, sendo o progresso uma condição da natureza humana, progresso, condição nossa, da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. O homem não tem o poder de opor a essa marcha, né? Não, é uma força viva. O progresso é uma força viva, cuja ação pode ser retardada. Como nós falamos, pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más, por leis nossas aqui, né? Não tem. Quando essas se tornam incompatíveis com ele, quando essas leis más se tornam incompatíveis com a marcha do progresso, despedaça-se, juntamente com os que se esforçam para mantê-las. Então, Allan Kardec nos dizendo isso. E assim será. Vai ser assim. Até que o homem tenha posto as suas leis em concordância com a justiça divina. Até que Deus possa colocar as suas leis em concordância com as leis de Deus, né? Que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco, né?
em detrimento daquelas pessoas, dos mais fracos, né, gente? Então, olha bem, assim será, né? Que essas leis aí, né, más dos homens vão se despedaçando, né, para o nosso progresso sempre continuar em frente, né? Mesmo quando não se faz presente, nós estamos sempre buscando o melhor, né? Progresso é o caminho para o reino de Deus. Nós sabemos, quando nós progredimos moralmente e espiritualmente, né, nós estamos a caminho do reino. E as criaturas da terra são um dos pequenos rebanhos. Nós aqui somos um dos pequenos rebanhos, né, da criação. Mas, mesmo pequeno, nós não ficamos esquecidos do Pai. Tá vendo? Jesus chamou a humanidade de pequenino rebanho. Por que será, né? Por existir outros rebanhos no espaço de Deus. Lembra lá? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Né? Há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas podem ser mais atrasados ou mais evoluídos do que nós aqui na Terra, mas com o mesmo destino que o nosso, progredir, né? Os homens não podem paralisar o progresso. Isso é conversa dos homens esmorecidos, né? Daqueles sem ânimo, né? Dos cegos, dos surdos, que ainda não têm os olhos para ver, nem ouvidos para ouvir a verdade, para crer nas promessas do Senhor, que ama intensamente seus filhos. O Pai ama todos nós, sem distinção, né? Não temamos, mesmo em todas as dificuldades da vida, elas passarão. A gente precisa ter medo, né? Lembro aqui da mensagem do Chico, né? Tudo passa, tudo passará. As dificuldades da vida elas passarão, mesmo com todos os problemas, elas cessarão. Mesmo com todas as dores em nossos caminhos, elas passarão. Somente o amor é eterno, é a verdadeira felicidade, porque nascemos para a vida, em Deus e o Cristo em nós. Nós nascemos, Deus nos criou para isso, para estarmos aqui, né? Nos mandou o seu Filho, né? Nosso irmão, para nos ajudar nesse nosso crescimento, né? Progresso, então, é de natureza divina, é de Deus, mas que age em todas as condições humanas. Em todas as nossas condições, está agindo, né? Ele é um carro que leva todas as criaturas para a vida feliz. Quem não quer ter uma vida feliz, né? Acho que está na hora de nós abrirmos a porta desse carro e entrar, né? Vamos entrar nesse carro. Vamos buscar essa vida feliz e todas as coisas que se renovam para melhor, né? Para a melhor posição na escala em que se encontra. Em todas as escalas evolutivas que nós encontramos, né? Procuramos essa vida feliz. Vamos entrar nesse carro para nós buscarmos o nosso progresso, né? Nós todos estamos passando por um período de choque entre as forças do mal e do bem. Já falamos, né, dessas guerras, sem pé, sem cabeça, né, sem um fim útil, né, coisas ruins. Estamos em transição de valores, né, a pessoa não sabe mais qual que é o seu direito, qual que é o seu dever, né. Estamos nessa transição de valores. Sempre vence o bem, para que o amor fique mais visível e mais dono dos nossos corações. E com a presença do Espiritismo, aqui na Terra, a caridade está vivendo momentos felizes. Apesar de todas as coisas ruins, ainda a caridade está vivendo momentos felizes. E fazendo parte dessa felicidade estão os Espíritos. Nós sabemos que eles estão aí, né,
esses abnegáveis trabalhadores, a nos ajudar, né? Que se encontram com milhares de irmãos espíritas, dando as mãos, se dando as mãos, com os de boa vontade, para ajudar com mais eficiência, né? Nós nos dando a mão, né, nós temos essa ajuda bem mais eficiente, né, do que trabalhar sozinho, né? Vamos ajudar, vamos dar as mãos, né? Isso, gente, sem olhar credo, religioso ou posição política. É no sentido de ajudar, né? Isso nos agrada o coração. Faz nos sentir bem, nos agrada. A caridade é mostra, pois que o progresso moral está avançando para abraçar o progresso científico. O progresso moral está cada vez mais avançando para abraçar o progresso científico, que o intelecto batizou como filho. Os dois mundos devem estar bem ajustados, né? Tanto o mundo espiritual quanto ao mundo material. Eles têm que estar ali, ajustados. Por que separar o mundo espiritual do mundo físico? Por que separa, né? Se um não pode viver sem o outro. Ora, nós estamos aqui encarnados, né, no mundo físico, ora, nós estamos desencarnados no mundo espiritual. Mais tarde poderemos notar, pela própria ciência, que a matéria e o espírito se confundem em ter os mesmos ideais. Porque o pai de um também é o pai do outro. Então nós não podemos separar, né? Somos todos filhos do mesmo pai. Paralisar nunca o avanço das coisas por ser o progresso, lei de Deus, em todos os aspectos. O progresso é uma lei divina, como nós já falamos, em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida. Uma mensagem do Dia das Mães não podia deixar de deixar, né, gente? A mãe, Deus, desenhou um poema, pontilhou com a magia das estrelas, a solicitude dos ventos, o calor de todos os sóis, modelou e enriqueceu no aconchego do seu coração, por fim, insuflou-lhe o espírito do amor, que não conhece hora nem limites. Havia desenhado o poema de mãe. Então, gente, era isso que eu tinha que passar neste domingo de manhã. Peço desculpas aí pela hora, mas muito obrigado a todos pela atenção. E nós vamos agora para a segunda parte, que são os passes, né? Muito obrigado a todos.